Olá, queridos, que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo conduza o teu coração a receber mais uma palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que procuramos andar pautado na palavra. Somos um ministério pentecostal que anda em sinceridade com os princípios do Evangelho. E hoje, amados, temos um tema importante: 7 falsos mestres na igreja de hoje. Queridos, a história da igreja de Cristo é inseparável da história das tentativas de Satanás de destruí-la. Enquanto os desafios difíceis surgiram de fora da igreja, os mais perigosos sempre foram os que surgiram de dentro, pois de dentro surgem os falsos mestres, os mercadores do erro que se disfarçam como mestres da verdade. Falsos mestres assumem muitas formas adaptadas aos tempos, culturas e contextos. Aqui estão 7 deles que você vai encontrar realizando seu trabalho enganoso e destrutivo na igreja hoje. Por favor, observe que, embora eu tenha seguido os textos bíblicos, descrevendo-os usando o gênero masculino, cada um desses falsos mestres pode facilmente também ser uma mulher. Vamos falar do herege. O herege é o mais proeminente e talvez o mais perigoso dos falsos mestres. O apóstolo Pedro advertiu contra ele em sua 2ª carta, que diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Amados, o herege é a pessoa que ensina o que descaradamente contradiz o ensino essencial da fé cristã. Ele é uma figura gregária, uma pessoa gregária, um líder natural que ensina apenas verdade suficiente para mascarar o seu erro mortal. No entanto, ao negar a fé e celebrar o que é falso, ele leva seus seguidores da segurança da ortodoxia ao perigo da heresia. Desde os primeiros dias da igreja, ela tem sido afligida pelo herege em suas várias formas. Ele continua seu trabalho maligno hoje, às vezes contradizendo a verdade e às vezes fazendo acréscimos a ela. Ele pode reformular a doutrina da Trindade, como Ário fez no 3º século e como os pentecostais unicistas fazem hoje. Ele também pode ser como um Marcos Borg e outros estudiosos proeminentes, negar o nascimento virginal ou até a ressurreição de Jesus Cristo. Como as testemunhas de Jeová, ele pode alterar a palavra concluída de Deus, ou como os mormons, ele pode fazer adições a ela. Sempre ele ousadamente adultera a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas capítulo 1, versículo 3, você vai observar isso. Também tem o charlatão. O charlatão é a pessoa que usa o cristianismo como um meio de enriquecimento pessoal. Paulo advertiu Timóteo para que se guardasse do tal. Na sua carta, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 5, diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação,
difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertidas e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo, capítulo de número 6, do versículo 3 até o versículo de número 5. Então, amados, o charlatão só está interessado na fé cristã na medida em que esta pode encher a sua carteira. Ele usa a sua posição de liderança para se beneficiar da riqueza dos outros. Simão, o mago, foi motivado pelo amor ao dinheiro quando tentou comprar o poder do Espírito Santo. Isso está em Atos, capítulo 8, versículo 9 até o versículo de número 24. Começando com este, o charlatão apareceu em muitas formas, sempre buscando proeminência na igreja, para que possa viver em extravagância. Quando o Papa Leão X encomendou a João Tzitzin a venda de indulgências, os lucros não só financiaram a reconstrução da Basílica de São Pedro, mas também seu estilo de vida luxuoso. Na década de 1990, o televangelista Robert Tilton arrecadou dezenas de milhões de dólares a cada ano, explorando os vulneráveis e crédulos. Hoje, temos Créculo Dólar e uma série de outras pessoas que vendem o evangelho da prosperidade para enriquecer às custas das ofertas de seus seguidores. Também, queridos, nós temos o profeta. Isso mesmo, nós temos o profeta. O profeta, ele afirma ser dotado por Deus para trazer nova revelação que não está nas Escrituras. Novas e autoritativas palavras de predição, ensino, repreensão ou encorajamento. Na realidade, porém, ele é comissionado e fortalecido por Satanás com o propósito de enganar e perturbar a igreja de Cristo. João fez uma advertência urgente sobre ele. Olha o que está escrito em 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, amados, os cristãos devem provar os espíritos para determinar se eles provém do Espírito Santo ou de um espírito demoníaco. Mais tarde, João declarou que Deus falou plena e finalmente nas Escrituras e ofereceu a mais solene advertência contra qualquer um que afirmasse trazer revelação igual ou contrária às Escrituras. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Queridos, o profeta aparece em toda a história da igreja. Já no segundo século, Montano e seus discípulos afirmaram falar em nome do Espírito Santo. No século XIX, Joseph Smith afirmou receber o livro de Mormon, do anjo Moroni. Hoje, as ondas de rádio estão cheias de pessoas que dizem falar em nome de Deus através do poder do Espírito Santo, como nas internets, nas redes sociais, televisão e etc. Profecias estas pessoais estão apenas a um telefonema de distância. Sarah Young
autora do maior best-seller cristão da década, afirma ousadamente que seu livro contém as próprias palavras de Jesus. O profeta continua falando com o fim de fazer errar as pessoas. Temos também o abusador. O abusador, queridos, é perigoso. O abusador usa sua posição de liderança para tirar proveito de outras pessoas. Normalmente, ele se aproveita para alimentar sua luxúria sexual, embora também possa desejar poder. Tanto Pedro como Judas estavam cientes da lascívia do abusador. 2 Pedro 2,2 diz: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também Judas 4 diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, amados, o abusador afirma que está cuidando das almas, mas seu verdadeiro interesse é desfrutar de corpos. Ele age buscando um lugar na vida, na confiança, nas casas e nas camas de mulheres. Quando ele não está buscando prazer sexual ilícito, ele pode estar oprimindo pessoas para ganhar poder, abusando delas enquanto trilha seu caminho para a proeminência. Ele faz isso em nome do ministério, com a reivindicação de que possui a unção de Deus. Ele usa e abusa de outras pessoas para alimentar suas cobiças. Tragicamente, a história da fé cristã apresenta incontáveis abusadores. Mesmo nos primórdios da igreja, hoje seitas sexuais e outras perversões depravadas da fé. Então, desde os primórdios, não somente hoje, houve seitas sexuais, tá? E muitas perversões depravadas da fé. Durante séculos, o papado foi pouco mais que uma luta corrupta pelo poder. Hoje, parece que a cada semana ouvimos sobre outro líder que foi considerado culpado de pecado sexual com homens, mulheres ou até mesmo crianças. Enquanto isso, ouvimos histórias tristes de sobreviventes que foram abusados e abandonados por um líder que almejava poder. O abusador continua seu trabalho. Nós também temos, amados, o divisor. O líder divisor. O divisor usa a falsa doutrina para perturbar ou destruir uma igreja. Ele alegremente divide irmão de irmão e irmã de irmã. Judas advertiu sobre ele aqui na sua carta. Judas 1, versículos 18 ao 21 diz: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sexuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos da vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, o divisor ele é desprovido do Espírito Santo, cujo primeiro fruto é o amor e cuja obra especial é manter os crentes unidos no vínculo da paz. Este falso mestre promove contendas, não o amor. Ele gera facções, não a unidade. Ele gera a discórdia, não a harmonia. Amados, congregações e denominações foram frequentemente divididas pelo divisor quando ele promulga suas mentiras. Ele, às vezes, faz uma doutrina menor na marca da maturidade cristã, fazendo com que facções surjam dentro do corpo. Ele pode maliciosamente introduzir doutrinas antibíblicas,
ou pode minar a liderança ordenada. Ele, divisor, faz tudo pela satisfação perversa que vem com a destruição. Também, queridos, nós temos o líder bajulador. O bajulador é o falso mestre, que não se importa com o que Deus quer, mas se importa com tudo que os homens querem. Ele quer agradar a homens mais do que a Deus. Paulo pensava nele como um coçador de ouvido. Olha o que diz o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, os versículos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se usarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Queridos, o bajulador anseia por popularidade e elogio do mundo. Para manter o respeito de seu seguidor, ele prega apenas as partes da Bíblia que consideram aceitáveis. Portanto, ele fala muito de felicidade, mas pouco de pecado, muito do céu, mas nada do inferno. Ele lhes dá apenas o que eles querem ouvir. Ele prega um evangelho parcial, que absolutamente não é o evangelho de Cristo. O bajulador é tão antigo quanto a própria igreja. No século XIX, ele era Henry Ward Beecher, e no século XX era Norman Vincent Peale e Robert Schuller. Hoje ele é Joel Steen, pastor da maior igreja da América, que é conhecido igualmente por seu sorriso cheio de dentes e seu conteúdo vazio. E temos muito espalhados no mundo afora e no Brasil. Ele prega um evangelho vazio para uma igreja lotada, como os falsos profetas do dia de Jeremias. Ele e os milhares semelhantes a ele dizem o seguinte: paz, paz, quando não há paz. Jeremias capítulo 6, versículo 14. Também temos o especulador. Amados, finalmente, o especulador é aquele obcecado por novidade, originalidade ou especulação. O autor de Hebreus advertiu sua igreja contra essas doutrinas várias e estranhas. Quando Paulo disse a Timóteo para proteger a igreja contra qualquer outra doutrina, como está em Hebreus 13, 9 e 1 Timóteo 1, 3, o ensino focado na especulação desloca a doutrina precisa e firme das Escrituras. O especulador deixa de lado a maior parte do conteúdo da Bíblia e o peso da ênfase da Bíblia, a fim de ficar obcecado com assuntos que são triviais ou novos. Ele se cansa das velhas verdades e persegue a respeitabilidade através da originalidade. Você já ouviu falar do Evangelho da Autoajuda? Hoje, como em todas as épocas, o especulador fica obcecado com o fim dos tempos e, de alguma forma, suas previsões fracassadas não dissuadem a si mesmo, nem a seus seguidores. Recentemente, vimos ele obscurecendo a mensagem clara das Escrituras para procurar códigos escondidos nelas. Por vezes, ele se arraiga na academia, onde uma de suas obras-primas recentes é um Deus reimaginado, que é incapaz de ver e conhecer o futuro. Bem, Paulo rotulou o especulador de tagarela, contencioso e irreverente, como está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículos 20 até o versículo de número 21. E eu gostaria de compartilhar com você. O texto diz: Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado,
evitando as conversas inúteis e profanas, assim como as elucubrações sem fundamento, que muitos chamam de saber. Ora, alguns, professando tal conhecimento, se desviaram da fé. A graça seja convosco. E agora eu gostaria de concluir o nosso devocional. Queridos, os maiores embaixadores de Satanás não são cafetões, políticos ou poderosos, mas pastores. Seus sacerdotes não pregam uma religião diferente, mas uma perversão mortal da verdadeira. Suas tropas não fazem um ataque frontal completo, mas trabalham como agentes, esgueirando-se para o exército inimigo. As táticas de Satanás são estudadas, astutas, previsíveis e eficazes. Portanto, devemos sempre permanecer vigilantes. Vou repetir: os embaixadores de Satanás, os maiores, não são cafetões, políticos ou poderosos, mas pastores que se desviaram da verdade. E eu deixo contigo um texto em Mateus capítulo 7, versículo 15 até o versículo 16, a parte A, que diz: acautelai-vos dos falsos profetas, se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Meu amado, você já nos segue aqui no nosso YouTube? Se já segue, muito obrigado. Se não, passe a nos seguir. É só se inscrever no canal. Também vá lá no sininho, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também nós estamos lá no Instagram e no Facebook. No Instagram você coloca @Ministério Pleno. No Facebook você vai colocar somente @Ministério Pleno. Também estamos no TikTok. No TikTok você coloca Ministério Pleno 10. Ministério Pleno e o número 10, tudo junto. Ok, queridos? Então, meu amado, fica com Deus. Até o nosso próximo devocional. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração. E não esqueça, ative o sininho, mas também faça seu comentário. Seu comentário é importantíssimo para nós. E dê o seu joinha, ok, queridos? Fica com Deus, um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional diário. Jesus, set my heart on fire. Till you're all I want. Till you're everything. Jesus, set my heart on fire. Till you're all I want. Till you're everything. My life is yours. My song will be the sacrifice. So let it rise high. To you alone I'll glorify. Jesus, set my heart on fire. Till you're all I want. Till you're everything. Jesus, set my heart
to your everything. And my life is the altar. My song will be the sacrifice. So